Olá, paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco mais sobre o tema que o Clésio falou no último domingo, 14 de novembro, com o título O Perigo de uma Vida Confortável. O Clésio usou o exemplo ali de Eliseu com Elias. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu largou tudo. Largou todo o trabalho que ele tinha ali. Ele devia ser um lavrador, ele tinha uma junta de bois com aquele aparelho para arar a terra. Então ele pegou tudo aquilo, queimou toda aquela parte lá do negócio que ele tinha lá para lavrar a terra e também matou os bois e fez um assado. Deve ter chamado os amigos, deve ter feito um churrasco. Então quer dizer o quê? Ele foi chamado e ele imediatamente aceitou. E aí, uma coisa muito legal que o Clésio fez foi fazer uma pergunta, A vida que você está levando é a vida que trará o reino de Deus? Se Eliseu continuasse naquela vida dele ali, isso ia trazer o reino de Deus? Sabe, essa é uma pergunta que a gente tem mesmo que está meditando sobre isso. A vida que eu estou levando traz o reino de Deus? E eu queria explorar uma outra passagem aqui de Ruth e Noemi. Então, se a gente pegar no capítulo 1 ali do livro de Ruth, conta toda a história dessa família. Então, Elimeleque, que era o marido de Ruth, mudou-se para Moabe, e levando a esposa, Noemi, e mais 2 filhos. Chegando lá nessa terra, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos. E esses 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. Só que depois de 10 anos, os 2 filhos morreram. Então Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. E aí Noemi soube, em Moabe, que o Senhor estava abençoando o povo dela lá. E aí ela falou assim, olha, vou partir. Então Noemi pegou, ela e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. Isso no verso 6 do capítulo 1 de Ruth. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Voltaram para a terra. Só que numa altura, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você, para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, volte, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então o que aconteceu aí nesse trecho aí do caminho? Elas pararam de mim e falaram assim, Ruth e Orfa, vocês não precisam me seguir. Qual era o costume, qual era a tradição? Era o quê? Poxa, se o marido morre, a viúva casa com o irmão. Só que ali ela não tinha mais filhos, e ela iria casar, ela já estava de idade, e até o filho nascer, crescer para poder desposá-las, já estava muito tarde. Então daí continuando, no verso 14 do capítulo 1 de Ruth. Então choraram juntas mais uma vez.
Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha só. Olhe sua cunhada, voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Daí, pega esse verso 16. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, olha só. Parece aquela encruzilhada, né? Um lado você vai para o seu caminho, um lado você escolhe seguir no caminho que Deus está colocando no coração. Orfa seguiu o outro caminho. O outro caminho era pecado ir pelo outro caminho, era errado ir pelo outro caminho. Não sei se depois, né, se Orfa chegou lá na terra dela, ela voltou a adorar os deuses lá da terra dos Moabitas, não se fala mais nisso, né? Mas não era errado ela fazer isso, que Noemi estava liberando ela disso, né, de não precisar acompanhá-la, de desposar com outro homem. Mas Ruth percebeu qual era o chamado dela. O chamado era ela estar junto. O chamado era ela voltar lá para ajudar. E ela seguiu. Então, nessa escolha dos caminhos, o que é o melhor? É dizer sim ao chamado ou é dizer não? Eu acho melhor dizer sim. Difícil dizer sim, porque olha as consequências. Ruth foi para uma terra que ela não conhecia, um povo que ela não conhecia. Ela se deixou. Enquanto Orfa escolheu o quê? Vou voltar para o meu povo, vou voltar para a minha família. Então são essas decisões, né, que a gente tem que botar essa pergunta, né? Como você está levando a sua vida? É de uma maneira que traz o reino de Deus? E Ruth escolheu, né, trazer o reino de Deus. Dá uma olhada aqui, ó. Vou abrir aqui em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth. Então quer dizer, Boaz, marido de Ruth. Gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, e assim vai. Até que chega um momento que Jacó, né, verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então o que aconteceu com Ruth? Ruth tem seu nome na genealogia de Jesus. Né? Boaz e Ruth eram bisavós de Davi. Olha só. E se ela se ela dissesse não ali, se ela não fosse, o que ia acontecer? Ia ter uma outra pessoa ali. Mas ela marcou o nome dela na genealogia de Jesus. As outras coisas também que eu estava meditando sobre essa palavra. Quero ler um texto em Mateus 11:12. Então, Mateus 11:12. Fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
Vamos para Lucas 16:16. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, meditei um pouco sobre esses dois textos. Como Clésio disse no domingo, a salvação é graça, basta crer. Mas está apto ao reino de Deus. Meus irmãos, esses dois versículos dizem que a gente tem que se esforçar. Tem que ser tomado à força. Eu fui pesquisar em grego essa palavra. Ela tem o sentido de uma agressividade positiva. Essa palavra em grego. Então quer dizer, eu vou com força, mas não para machucar, mas tem que ter força. Tem que ter algo que venha para isso. E uma coisa que eu creio, e isso a gente vai conseguir de forma coletiva. Nós temos que ter todo mundo esse apetite, essa força, para querer o reino de Deus, que esse reino de Deus venha, sabe? Que esse momento da gente ser tomado no poder do Espírito venha, para a gente conseguir ter essas atitudes radicais, essas decisões que tragam o reino. Nós estamos lendo agora a leitura de Atos, ali tem um monte de exemplo. Eu peguei um exemplo, eu não lembro se está em Atos 4 ou 5 ou 6, que eles apanharam, daí foram soltos, voltaram quando eles se reuniram, eles não oraram para acabar com a perseguição, não, eles oraram assim, Deus nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem para a gente continuar, independente da perseguição, sabe, isso só no poder do Espírito, isso só coletivamente, a gente sendo um e vindo isso. Sabe, meu irmão, a gente tem que acabar com essa coisa da nossa autopreservação, como disse o Clésio. A gente quer nos preservar, a gente quer continuar na nossa vida. Então parece que as coisas se estão suaves, vamos falar assim, eu estou fazendo esse caminho aqui que eu estou achando que é a direção de Deus. Tá suave. Até parece que a gente levita, Às vezes eu penso nisso, parece que eu estou até levitando no caminho que Deus está colocando. Daí se encontra uma pedra, parece... Às vezes eu penso, será que não era de Deus? Não é assim. Não é assim. Às vezes vai ter pedra, vai ter coisa, mas a gente tem que perseverar, tem que continuar, sabe? A gente tem que fazer que nem está escrito aqui. Esse reino é tomado pela força. Essa força de ir, Josué, muitas palavras ali, força e coragem. É isso que nós precisamos. Sabe? Nós precisamos parar de ir, Eu sou um cara que penso muito, Antes de tomar as decisões, às vezes não precisa de tanto pensamento, não precisamos entender. Quero até dar um exemplo aí que às vezes não é muito nem conectado, mas acho que ontem ou anteontem eu estava arrumando a cama do meu quarto ali, Eu falei assim, meu Deus, não, pra que arrumar a cama, Se depois de não sei quantas horas aqui a gente vai voltar, vai estar... E daí como Deus falasse no meu ouvido assim, sabe por que você vai arrumar essa cama? Porque a sua esposa gosta que você arrume a cama. Sua esposa não é que eu gosto que eu arrume, mas ela gosta de ver a cama arrumada. Então você vai fazer isso, não porque você entende que isso é útil, que no seu raciocínio está tudo fechadinho, que isso é bom. Não, é porque ela gosta. E você, como ama ela, você vai agradá-la. Sabe, Deus falou isso comigo, eu falei assim, mas e aí, Deus? Eu estava meditando, sobre tudo isso que estava para falar hoje aqui nesse vídeo. E aí Deus falou assim comigo, tá vendo aquele exemplo? É a mesma coisa. Eu me agrado de coisas. Eu gosto de ver algumas coisas. Independente de você entender ou não, faça o que me agrada. Não porque você entendeu, não porque você sabe o início, o fim, o que vai dar. Não. É porque você quer me agradar. Então
aquele, né, que obedece a Deus é aquele que ama. Então, irmãos, vamos olhar para a nossa vida e vamos responder essa pergunta. A vida que você está levando, que eu estou levando, é a vida que trará o reino de Deus? Medite nisso, pense nisso e tome suas decisões. Um abraço.